Então, pessoal, sejam todos novamente bem-vindos à EBEG, sejam bem-vindos ao seu curso Cabeça de Procurador, Teses da Fazenda. Vamos para a nossa segunda tese. Tese muito importante porque está plasmada numa disciplina que normalmente é um pouco esquecida para os concursos da advocacia pública e quando cai, embanana muita gente. Estamos falando de direito penal. Preste bastante atenção porque não é todo o concurso da advocacia pública que cai direito penal, mas quando cai, normalmente as pessoas que estudam para os concursos de procurador não têm muita familiaridade com penal e processo penal. Acabam escanteando essas disciplinas e quando isso é cobrado em provas de segunda fase ou provas orais, a coisa complica de verdade. É muito difícil a gente ter jurisprudência contra, ou melhor, envolvendo a fazenda pública quando o assunto é penal e processo penal, porque é uma área de atuação que não condiz efetivamente com as atribuições próprias da fazenda pública por meio dos seus procuradores. A gente sabe que a ação penal ela tem, enquanto titular exclusivo, o Ministério Público, razão pela qual as pessoas que gostam de penal e processo penal normalmente se preparam para concursos de promotor de justiça ou procurador da República ou até de juízes de direito que ficarão ali alocados em varas penais. Muito bem, no caso da advocacia pública, penal e processo penal são disciplinas ou é um conjunto de disciplina, uma área do conhecimento do direito que não está dentro das atribuições do procurador, embora não se esqueça do fato de que existem crimes que são, nesse caso, pela sua natureza, pela sua tipificação, são crimes que podem fazer parte do dia a dia do procurador em situações extremamente específicas e pontuais. Estamos falando sobre os crimes contra a administração pública, estamos falando sobre os crimes que podem ser cometidos por funcionários públicos, chamados crimes funcionais, estamos falando em situações que envolvam a prática administrativa que tenha reflexo na seara penal. Por isso que algumas procuradorias exigem nos seus editais penal e processo penal. Por isso que quando esses concursos exigem penal e processo penal, normalmente você tem que estudar os crimes contra a administração pública, os crimes praticados por funcionários públicos. E dentro dessa importância, nós temos uma tese que precisamos estudar, é a segunda tese do nosso curso, tese proveniente do informativo 639 do STJ, sexta turma. Os principais assuntos são crimes contra a ordem tributária, mais especificamente o crime de advocacia administrativa. O recurso especial que você pode visitar, o que nós vamos explicar, é o que está numerado enquanto 1.770.444 do Distrito Federal. Nós temos uma tese em direito penal. Pode ser que você nunca precise desse conhecimento aqui num concurso da advocacia pública, pode ser que ele te salve em alguma prova de segunda fase ou prova oral da advocacia pública, em algum momento em que seja cobrado penal e processo penal. Pode ser que você utilize aqui o exemplo dessa tese para enriquecer uma resposta em outro questionamento subjetivo, como por exemplo o direito administrativo, quando você tenha que falar lá sobre algum crime praticado por servidor público. Então, esse conhecimento não se perde. Pode ser que você não precise, mas pode ser que ele te salve. É o tipo de conhecimento bote salva-vida. Está ali, necessariamente ninguém quer utilizar, mas pode ser justamente aquilo que vai te salvar em algum momento. Então preste muita atenção a essa tese, ela é curiosa, interessante, mas te adianto que ela é desfavorável à fazenda e aplicada a todos os entes, uma vez que esse funcionário público aqui pode ser muito bem municipal, pode ser estadual, pode ser federal. Mas é tese desfavorável e eu explico por que desfavorável, porque o objetivo aqui nesse caso, enquanto fazenda pública, era ver praticado o crime para evitar essa conduta na prática. Embora a persecução penal se dê pelo Ministério Público, eu considero a tese desfavorável, porque o que entendeu o STJ, na minha visão, é contrário ao interesse da fazenda. Eu vou explicar exatamente no decorrer da nossa tese. Bom, inicialmente, nós temos que visitar a Lei 8.137/90. Essa lei estabelece
dos crimes praticados pelos funcionários públicos no seu artigo 3º. E diz assim, presta atenção aqui que é importante. Constitui crime funcional, portanto, crime de funcionário público, contra a ordem tributária. A Lei 8.137 trata dos crimes contra a ordem tributária. Essa lei você precisa estudar quando cai penal na sua prova de procurador. Então, constitui crime funcional contra a ordem tributária, além dos previstos no decreto tal, inciso 3. Patrocinar, esse é o tipo penal. Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração fazendária, valendo-se da qualidade de funcionário público. Esse é o tipo penal. Patrocinar, de forma direta ou indireta, interesse privado perante a administração fazendária, valendo-se da qualidade de funcionário público. Preste atenção nessa palavra patrocinar. Nós vamos ver como o STJ se pronunciou sobre esse tipo penal daqui a pouco. Esse crime previsto na Lei 8.137, crime funcional de advocacia privada, portanto crime contra a ordem tributária, é tipo especial daquele previsto no Código Penal no artigo 321, que fala do crime da advocacia administrativa. Diz o seguinte: patrocinar, direto ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário. Então, você tem aqui os dois tipos, né? Patrocinar direto ou indiretamente interesse privado perante a administração fazendária, Lei 8.137, então é um tipo especial daquele previsto no 321 do Código Penal, advocacia administrativa, patrocinar direto ou indiretamente interesse privado perante a administração pública, e aí como um todo. Muito bem, temos, portanto, aqui o tipo penal, Lei 8.137. Vamos analisar, portanto, qual é a ideia da tipificação penal. A ideia aqui é o seguinte: você tem um funcionário público, valendo-se dessa condição, portanto, ele, funcionário público, precisa ter um certo poder de influência junto aos superiores hierárquicos para que, nesse caso, essa influência exercida no processo decisório possa fazer diferença, e esse funcionário com esse poder de influência no processo decisório junto aos seus superiores hierárquicos patrocine, que significa defender, pleitear, advogar, de forma direta ou indireta, interesse privado de outra pessoa em processo administrativo. Se você for para a Lei 8.137, esse interesse aqui é interesse tributário, fazendário, junto à administração fazendária. Se você for para o 321 do Código Penal, esse interesse aqui é qualquer interesse que possa ser demonstrado junto à administração pública. Então, a ideia aqui é que um funcionário público atue de forma contrária aos interesses da fazenda, utilizando a sua função pública para facilitar o acesso ao processo decisório de interesse privado, influenciando esse processo decisório. Então, aqui o funcionário público está traindo o seu time, por assim dizer. O funcionário público está jogando contra a administração pública porque ele está patrocinando o interesse privado junto à administração, valendo-se do cargo público para tanto. Tenha muito cuidado com isso, portanto, nós temos um tipo penal extremamente interessante, a advocacia administrativa, crime contra a ordem tributária, se você levar em consideração o tipo especial da Lei 8.137, artigo 3º, inciso 3º. Então, a ideia do tipo penal é essa aqui. Guarda essa ideia para entender como o STJ julgou o caso. Qual o caso? Aqui eu adaptei o caso do recurso especial para que você possa entender como isso poderia ser cobrado na sua prova. A adaptação aqui diz respeito efetivamente a como isso poderia ser cobrado na sua prova. Imagine, por exemplo, o enunciado da seguinte forma: EBÉGICO, servidor público, auditor fiscal do Estado, procedeu à correção das petições de impugnação e recurso administrativo de procedimento tributário, atuando sobre a qualidade das impugnações quanto aos seus aspectos gramatical, estilístico e técnico, ou seja, o servidor corrigiu as peças do contribuinte, inclusive quanto aos aspectos técnicos, ou seja, utilizando-se de conhecimentos obtidos na condição de auditor fiscal. Imagine que isso aqui é o enunciado da sua questão subjetiva lá da segunda fase da advocacia pública que caiu penal. O examinador pode perguntar:
cometeu algum crime aqui, ebégico, ou cometeu crime da advocacia administrativa, cometeu crime contra a ordem tributária, isso poderia ser o enunciado desse questionamento subjetivo em direito penal na sua prova de segunda fase dos concursos da advocacia pública que exigem penal em segunda fase. Sim, algumas exigem. É raro, mas exige. Aqui é o bote salva-vidas. Você não quer precisar desse conhecimento, mas ele pode te salvar. Nós temos algum crime aqui? Essa é a situação. Em outras palavras, ebégico aqui está corrigindo petições de impugnação em procedimentos administrativos tributários e nessa correção ele, nesse caso, atua para melhorar aspectos gramaticais, estilísticos e técnicos. Ele melhora a argumentação das peças. Ele melhora o aspecto estilo peça, ou seja, ele melhora a forma da apresentação da peça, o estilo, ele melhora a questão argumentativa, técnica, e ele corrige aspectos de natureza gramatical. Ebégico está corrigindo peças de contribuintes e ele é auditor fiscal. Obviamente que para isso ele coloca para fora todo o conhecimento que ele tem e adquiriu na qualidade de auditor fiscal. Neste caso, nós temos crime de advocacia administrativa, nós temos crime contra a ordem tributária. Voltando ao tipo penal, você tem lá no artigo 3º da Lei 8.137, patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração fazendária, valendo-se da qualidade de funcionário público. Ebégico, por meio daquilo que está aqui plasmado enquanto enunciado, ele está patrocinando de forma direta ou indireta interesse privado perante a administração fazendária, valendo-se da qualidade de funcionário público, nós podemos entender que esse caso está amoldado a esse tipo penal? Essa é a pergunta principal, é isso que poderia estar na sua segunda fase do concurso da advocacia pública. Por que, e aí voltando aqui ao começo, por que eu considero tese desfavorável à Fazenda? Porque, veja bem, o objetivo aqui, estabelecido no artigo 3º, inciso 3º da Lei 8.137, é fazer com que os funcionários públicos e servidores públicos não atuem contra os interesses da Fazenda. Se existe uma impugnação administrativa, se existe um procedimento administrativo, se existe um pleito junto à Fazenda Pública, a Fazenda Pública pode ter o interesse no indeferimento desse pleito. Então, se você tem um funcionário público, nesse caso, atuando no sentido de patrocinar, de advogar, de defender, de pleitear junto à administração em nome do administrado, se a Fazenda Pública, se a administração pública, melhor dizendo, tiver o interesse no indeferimento desse pleito, então o patrocínio desse servidor público é contrário aos interesses da Fazenda. Por isso que considero a tese desfavorável à Fazenda, e você, inteligente que é, já percebeu que, por ser a tese desfavorável, o STJ entendeu que, nesse caso aqui de ebégico, não há crime de advocacia administrativa, portanto, não há crime contra a ordem tributária. De novo, você, inteligente que é, se eu coloquei lá em cima que a tese é desfavorável, já percebeu que o STJ entendeu aqui que não há crime. Mas o STJ, para entender que não há crime, disse o quê? Vamos para a fundamentação, porque a fundamentação do STJ é aquela que você tem que reproduzir numa eventual questão subjetiva. Isso poderia ser objeto de um parecer jurídico numa segunda fase. Seria colocado para você a situação de ebégico e a autoridade consulente perguntaria ao advogado público, que atuaria nesse caso para dirimir essa dúvida, se existe crime ou não. O que é que o STJ falou? As principais passagens estão aqui. O STJ disse que patrocinar significa defender, pleitear, advogar, junto a companheiros ou superiores hierárquicos, o interesse particular. Disse que para que se configure esse delito, não basta que o agente ostente a condição de funcionário. É necessário e indispensável que ele pratique uma ação aproveitando-se das facilidades que sua qualidade de funcionário público lhe proporciona. Ou seja, não adianta ser funcionário público tão somente. É preciso que a qualidade de funcionário público seja o móvel para o patrocínio do interesse privado. Essa parte que está no ponto 3, para mim, é a mais importante do julgado do STJ. Faz-se, portanto, imprescindível que o autor do fato tenha se prevalecido das facilidades decorrentes do cargo público que ocupa
E nesse raciocínio não se pode inferir que o conhecimento técnico a respeito de alguma área profissional seja decorrência da ocupação de determinado cargo público. O argumento de que EBESCO, auditor fiscal, teria utilizado do conhecimento da auditoria que realiza no dia a dia para corrigir peças para o STJ, nesse caso, não transforma a sua qualidade de funcionário público em móvel para o cometimento do crime de advocacia administrativa, de crime contra a ordem tributária no caso. Vou ler de novo. Faz-se, portanto, imprescindível que o autor do fato tenha se prevalecido das facilidades decorrentes do cargo público, ou seja, facilidades do cargo, e não que o conhecimento técnico que ele adquiriu no cargo, nesse caso, represente uma facilidade do cargo. Nesse raciocínio, diz o STJ, não se pode inferir que o conhecimento técnico a respeito de alguma área seja decorrência da ocupação de determinado cargo público. Aqui o STJ entendeu que qualquer um estudando pode ter o conhecimento técnico que EBESCO, auditor fiscal, tem. Outra passagem do STJ importante. Segundo Rogério Greco, não se configura infração penal em estudo quando o funcionário, por exemplo, explica ao interessado os seus direitos perante a administração. Aqui o STJ foi muito nesse sentido. Entendeu que a correção das peças, das impugnações do contribuinte, seria uma forma de explicar ao contribuinte os direitos que ele tem perante a administração e não um patrocínio desse interesse privado junto à administração. Pode-se conferir ainda na doutrina de Roberto Delmanto que é claro que o patrocínio incriminado exige efetiva defesa do interesse privado por parte do funcionário público da administração fazendária e não simples ato que poderia ser praticado por qualquer pessoa. O STJ foi nesse sentido, essa correção poderia ter sido feita com qualquer pessoa com conhecimento técnico. E continua, desse modo tenho que, no caso, não se pode tomar como típica a conduta da recorrente de proceder à correção quanto a aspectos gramatical, estilístico e técnico das impugnações administrativas anteriormente confeccionadas pelos causídicos do administrado. Essa é a conclusão do Superior Tribunal de Justiça. Portanto, tese desfavorável à Fazenda, porque embora a persecução penal se dê pelo Ministério Público, o interesse da Fazenda aqui não é que seus servidores corrijam impugnações administrativas que lhes são apresentadas em procedimentos administrativos. Lhes são apresentadas para a administração pública, obviamente. Diz o STJ, muito embora a conduta perpetrada pela recorrente possa ser avaliada sob o aspecto ético, entendo que não se justapõe à conduta típica descrita no artigo 3º da Lei dos Crimes contra a Ordem Tributária. Então, o STJ entendeu aqui que não há crime contra a ordem tributária o fato de corrigir peças administrativas, impugnações e recursos, e essa correção ser feita por um funcionário público. Resumo da ópera, é atípica a conduta de agente público que procede à prévia correção quanto aos aspectos gramatical, estilístico e técnico, com argumentação técnica, das impugnações administrativas, não configurando o crime de advocacia administrativa perante a administração fazendária, não configurando crime contra a ordem tributária. Tese extremamente interessante, o fato do STJ não ter considerado o crime aqui. O que pegou é que justamente o tipo penal fala em patrocinar, o que dá a ideia de que o servidor deve atuar junto à fazenda para que aquele pleito seja, nesse caso, vitorioso, patrocinar a causa como intermediário, como procurador, e nesse caso o STJ entendeu que a simples correção não é um patrocínio do interesse privado. É uma simples correção que decorre do conhecimento técnico que tem um funcionário público que qualquer um poderia ter se estudasse a matéria. Então, está aqui o caso adaptado, que poderia ser o enunciado de uma prova de segunda fase. A resposta parte dos argumentos apresentados pelo STJ para entender que não há o tipo penal, que não há crime contra a ordem tributária, e esse é o resumo da ópera. É atípica a conduta do agente público que procede à correção, ainda que para acrescentar argumentos técnicos de impugnações administrativas, não tendo aí crime contra a ordem tributária, crime de advocacia administrativa perante a administração fazendária. Tese importante,
disse que considero desfavorável porque me parece que o interesse da administração é que seus servidores não pratiquem esse tipo de correção. Tese, portanto, em direito penal, que pode estar na sua prova. Pode ser que você nunca utilize esse conhecimento aqui, pode ser que isso te salve em alguma prova da advocacia pública ou que engrandeça a sua resposta em algum outro questionamento, a partir do qual você tenha que demonstrar de forma exemplificativa uma conduta de funcionário público que não constitua crime contra a ordem tributária, crime contra a administração. Fico por aqui, aguardando todos para os nossos próximos encontros e, portanto, novas teses. Forte abraço e até lá!